E uma forma que eu encontrei de não me perder foi me conhecer através dos meus arquétipos. Então, assim, todos nós reconhecemos 12 arquétipos, né, que é o sistema dos 12 arquétipos, que representam as 12 personalidades que mais formaram a civilização humana. Então, cada um dos 12 arquétipos, eles estão em gavetinhas do nosso inconsciente, que em qualquer aroma, imagem, reconhecimento, aquilo abre uma memória na gente e nos conecta. Basicamente, o arquétipo funciona dessa forma. Bem-vindos ao podcast Vênus. Hoje eu estou com uma deusa, uma maga, assim, uma pessoa que eu me apaixonei desde a primeira vez, que assim que eu vi a foto. Ela é apaixonante, gente. Déia Buriti, maravilhosa. Eu vou deixar ela se apresentar, uma das mentoras do Projeto Vênus. Déia, bem-vinda, é um prazer enorme. Obrigada, Ju, obrigada, aqui. Muito obrigada por me chamar para esse podcast, por me dar a oportunidade de apresentar os arquétipos, né, para para sua audiência. E bora lá! Maravilhosa. Né? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho do mercado corporativo também, né? Sempre há mais de 20 anos, atendendo marcas como Harley Davidson, Disney, Lupo, Hering. E na época, né, em 99, ninguém falava de arquétipos. Na verdade, naquela época, ninguém nem falava de branding, né? A gente olhava muito para o mercado. E aí, quando eu sou do Rio, sou carioca. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para passar 4 dias. E eu conheci uma headhunter que estava procurando alguém para trabalhar como atendimento numa agência. E aí, essa agência era a agência da Harley Davidson. Ai, que legal. Foi incrível, assim. Eu era uma grande fã da Harley. E quando eu me vi naquele universo, eu falei, gente, é aqui que é o meu lugar, né? E aí, ali, eu pude, pela primeira vez, beber da fonte dos arquétipos. Porque a Harley é uma marca que ela é centenária, né? E ela, desde sempre, ela teve muitos elementos dentro do guide arquetípico. Né? Naquela época, a gente não falava guide arquetípico. E também não era manual de marca, mas era uma repetição de padrão. Conforme eu fui vendo a aplicação, né? Eu comecei a trabalhar com a Disney também. E a Disney repetindo o padrão. Eu falei, gente, tem alguma coisa aí, porque era uma paixão, né? E a gente tinha os encontros e era quase que uma febre. Aí eu falei, por que as marcas brasileiras não trabalham assim, né? E aí foi que eu comecei a aplicar na Hering. Na época, a Hering nem era Hering, ela atendia ali a multimarcas, né? Era a Folha. Sim. E a gente foi fazendo essa transição. Eu falei, vou aplicar isso aqui, porque eu quero, né, saber como funciona no mercado brasileiro. E eu fui entendendo que, assim, que a essência do fundador, ela ia permeando todos os canais da marca. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa que a gente precisa mergulhar. E aí eu trazia a história para dentro da marca, que já tinha ali uma cultura estabelecida, mas era uma cultura sem sentido, digamos assim. Não tinha um porquê de ser assim, tinha que ser assim, né? Ou porque o mercado se comportava assim. Muito bem, passando por isso, eu fiquei uns 23 anos, né? Fui trabalhando com várias marcas brasileiras, Copenhagen, Balduco, tanto da área de moda, alimentícia, e fui aplicando a metodologia. Quando foi ali em 2018, eu tive um burnout, trabalhava demais, foi aí que a minha conexão total, né, com você. Isso aqui, eu escuto todos os podcasts. Eu tive um burnout. Assim, na verdade, foi um momento, assim, da minha vida, porque o que eu fazia era tão potente. E eu sempre brinquei com as marcas que eu trabalhei, que eu falava assim, eu vou fazer você comprar a concorrência. Isso começou a virar uma brincadeira, que virava uma verdade. Só que aí chegou um momento que tudo começou a perder sentido, o mercado foi mudando, as pessoas mudavam muito, né? Eu praticamente casava com cliente, eu entrava numa marca, ficava 15, 20 anos, né? Mas desculpa te cortar, Déia, mas o burnout, ele vem muito dessa entrega, né? Então, assim, muitas pessoas elas acham que é um excesso de trabalho, e é um excesso de trabalho, mas na verdade é um excesso de informação na mente,
aonde você ama o que você faz. Geralmente você ama muito o que você faz ou aquele ambiente, porque tudo, né, tem um timeline. É uma intensidade. Né, uma intensidade. E essa exatamente. intensidade que te leva no burnout, porque você começa a ficar uma coisa finita, né? Quer dizer, infinita, desculpa. Sim. Então você acaba levando para todos os lugares esse mental. Desculpa te cortar, Débora, mas Não, assim, imagina. porque a gente traz muito o burnout aqui. E tem muito a ver com... Porque muitas vezes a pessoa, ela liga o burnout a algo negativo, do tipo... porque eu não queria estar aqui, mas estou. O problema é que quando você é muito apaixonado pelo que você faz, e você vai numa intensidade tão profunda que você não entende que aquilo que tem a sua vida também. Exato. Que não é só aquela marca, né? Isso. Ou, no meu caso, aquelas marcas todas e muito apaixonantes. E eu comecei a ficar deprimida e todo mundo me achava doida, porque eu falei assim, nossa, o mundo inteiro queria atender essas marcas, né? Por que você tá querendo parar, fechar a agência? Eu falei, gente, porque não tá dando mais para mim. Muito bem. Aí, quando foi em 2018... Eu falo que a minha pandemia foi um pouco antes, porque eu me mudei para o meio da natureza, minha casa, assim, numa reserva de pinheiros. E quando a gente entra em contato com a natureza, é a hora que tudo silencia e você surta. Você cura uma coisa e descura. Eu falei, como assim? Eu sentava na frente do computador, ficava esperando a vida acontecer, assim, eu preciso ler um e-mail, eu preciso agitar, e eu ficava muito inquieta, e eu falei, vou recorrer a principal ferramenta de autoconhecimento que eu conheço desses últimos 20 anos, que são os meus arquétipos. Porque quando você não tem opção, né, você só abre aquela porta. Quando você tem muitas portas a serem abertas, que é o momento da transição, você se perde dentro de você mesmo. E uma forma que eu encontrei de não me perder foi me conhecer através dos meus arquétipos. Então, assim, eu tenho... Todos nós reconhecemos 12 arquétipos, né, que é o sistema dos 12 arquétipos, que representam as 12 personalidades que mais formaram a civilização humana. Então, cada um dos 12 arquétipos, eles estão em gavetinhas do nosso inconsciente, que em qualquer aroma, imagem, reconhecimento, aquilo abre uma memória na gente e nos conecta. Basicamente, o arquétipo funciona dessa forma. E cada arquétipo ele tem um grupo, uma motivação central, ele tem seus brilhos, suas sombras, e eu comecei a olhar para eles. Então, através dos meus arquétipos, eu sabia com quem eu queria falar, o que eu queria trabalhar, e eu sabia que era algo que eu tinha que ir para o digital. Porém, né, tipo, nós temos as nossas crenças, né, a gente fica, mas se não der certo, se der certo... Eu me agarrei com tudo neles, assim, por isso que eu falo assim, foram os meus melhores amigos e fui para o digital porque a minha motivação era realmente ajudar mulheres que, assim como eu, se dedicaram ou se dedicavam muito às suas empresas e não tinham, muitas vezes, o acesso a uma agência como a minha foi para as grandes marcas. Sim. Né? Mulheres como eu, né? Como você. Então, é muito interessante, Sim. né? Porque você falou, branding é um... todo mundo fala de branding agora, né? Ele sempre foi, o marketing era uma caixa. Era marketing. Era. Marketing, PR, enfim. E o branding, ele é muito mais do que um logo, né? Assim, eu falo muito isso. O branding, ele é cultura, ele vem de dentro. E quando você traz, assim, até eu brinco, você trabalha, 2 grandes marcas que você trouxe, a gente passa 1h30 na fila de um brinquedo. A gente fica embaixo de gente, chuva. a paixão, assim. Na Harley, principalmente, eu via gerações, assim. O avô, o pai, o filho... o bebê, a esposa, porque assim, a Harley, na verdade, ela dominava o mercado, né, das motos até os anos 80, quando as motos japonesas chegaram com tudo e vamos ter que ampliar aí o market share, né? Sim. E aí eles trouxeram o segundo arquétipo, que é o explorador, para gerar essa liberdade. Então, assim, o arquétipo, ele vem da essência do fundador, aprofunda a cultura de marca, vai para todos os setores daquela marca, para todas as gerações daquela marca, e é como se fosse um fio condutor, onde a essência, o propósito de quem a criou, vai chegar até a outra ponta, que é o cliente. É interessante, né? Porque eu estava até esses dias... A gente estava num evento, né? E até citaram, é muito difícil...
todo mundo fala, sua empresa tem um propósito, ela tem valores. O propósito, ele pode existir. Eu tenho o meu propósito, mas às vezes no dia a dia você cresceu, a empresa cresceu tão rápido que você não parou para pensar no propósito. E eu acho que os arquétipos, não tenho certeza que os arquétipos, eles conseguem ajudar a construir a cultura da empresa. Sim. E achar o propósito, o porquê você está fazendo aquilo, né, Déia? Conta um pouquinho mais sobre isso. Porque assim, o que acontece? Nas empresas, a gente tem um modo operante, muitas pessoas, né, definindo, às vezes, um conceito. Você já tem uma estrutura formatada, e onde são decisões tomadas que precisa ter realmente ali. Antigamente não precisava, mas hoje, devido ao novo consumidor, que na verdade ele não quer comprar essa jaqueta porque ela é bonita, ou se o cor é assim ou assado. Ela quer comprar assim, por que eu tenho que comprar de você, Ju? Né? Quem é você? E aí, quando a gente vai para uma marca onde a fundadora da marca é muito próxima, né? Ela tem ali uma presença muito forte, você chega e fala qual a cultura da sua marca, ela não tem uma resposta. Porque são muitas opções. Então, o arquétipo, ele vem para te falar, olha, a sua missão aqui é essa, essa e essa. E ela se identifica com aquilo. E ela consegue, por uma ferramenta, encurtar um caminho da criação de uma marca. Tipo, agora eu entendo quem eu sou para poder verbalizar isso através de identidade visual, branding verbal, brand sensorial, né? Porque senão se fala branding, ok, é a gestão do valor da marca. Mas por onde eu começo? Que elementos que eu vou usar? O que me representa? Até porque a cultura, ela vem de dentro para fora, né? Então, quando você sabe os seus arquétipos, você consegue penetrar em toda a base, né? Que a gente fala que cascateia. Você permeia aquilo ali para que você possa chegar no consumidor. E, por exemplo, por que o consumidor compra, enfim, uma camiseta branca de X marca e não da outra marca que às vezes é até mais barato, do próprio Mercado Livre, enfim. Porque ele quer estar vestido dentro daquela marca. Isso é branding, né? Sim. Então, assim, os arquétipos, eles chegam para ser esse fio condutor. E eu acho que falta tanto, porque as pessoas estão perdidas. E a gente tem uma multilinguagem nessa nova geração, que eles têm muitas informações. Então, a gente tem várias culturas, várias tribos. Então, como se conectar com o seu cliente? Primeiro passo, olha para você. De novo, sempre vem de dentro. A gente sai daquele lugar do externo e eu trago isso em todos os podcasts. Tá dentro. De dentro para fora você vai chegar muito mais rápido. Sim, porque assim, é muito mais difícil você avaliar, né, o seu cliente, porque você não vai limitar a sua venda a um grupo de clientes. Sim. Do que você se apresentar ao mundo como você é de verdade, se autoexpressar, que é um dos pontos super importantes para empresas de agora e do futuro, né? Você precisa verbalizar realmente quem você é, e o seu cliente ele vai se conectar com você pelo que ele não tem ou pelo que ele não é e que você representa aquilo. Então é uma conexão assim, é essa marca que vai me levar aonde eu quero chegar. Nós estamos na era da aspiração, da inspiração, né? O desejo profundo por uma marca, por exemplo, quando alguém compra uma Harley, ela não está comprando uma moto, ela quer ouvir o som, ela quer se sentir pertencida naquele universo de liberdade. Exato. Né? A Disney é uma marca maga inocente, né? E assim, o cuidado vai no detalhe do arquétipo. Então, por exemplo, na construção de uma embalagem, as estrelas, o glitter, ela tinha que estar presente, mas não é porque aquilo é só do universo das princesas, por exemplo. É que aquilo reforça no nosso inconsciente a magia que é a Disney. Maravilhoso. Né? E o Walt Disney era um grande mago. É isso que eu ia te falar. Eu queria que você trouxesse um pouquinho. A gente tem que assim absorver tudo, porque a gente é tão pouquinho e a Déia tem tanta coisa. Sim. Traz um pouquinho dos arquétipos, até porque assim a gente fala de mago, amante. Sim. E eu fico encantada. Vocês começam a falar, assim, eu chego até a sentir um arrepio. Sim. Conta um pouquinho, até você pode se usar como exemplo, se quiser me usar como exemplo. Eu vou trazer, eu vou falar um pouquinho dos 12, que eu acho que é importante ali entender. Então, quando a gente olha os arquétipos, tem uma roda, onde são 4 motivações centrais
E dentro de 4 motivações centrais, nós temos 3 arquétipos. Não necessariamente você precisa ser os 3 daquela mesma motivação. Às vezes você vai se identificar com uma, com 2, né? E ali você já tem um ponto de partida. Então, dentro da motivação de jornada de alma, né, que a gente considera assim, a encontrar a felicidade através de, né? O inocente, ele encontra a felicidade através da segurança do paraíso. Então, geralmente, quem tem o arquétipo inocente ou se identifica mais com o arquétipo inocente é aquela pessoa que não consegue conceber a tristeza, que tem muita dificuldade de olhar para a realidade, ela é muito idealista, né? Então, ela é sempre muito positiva. Aliás, marcas inocentes, elas vendem muito, principalmente em momentos de crise, de desesperança, porque as pessoas precisam daquele momento de felicidade. Dá um exemplo de marca idealista, Dé. Ai, bom, a Disney é uma maga inocente. Ótimo. Tânia Bulhões tem legal. inocente. Sim, entendi. E assim, se a gente for olhar mais profundo na marca, por exemplo, a Inocente é uma marca que geralmente apresenta muita tradição e fé. Porque é onde a gente se sente seguro da casa da vovó, né? A casa de fazenda, o cottage core, né? Aquela tendência assim da roupinha, da vaquinha, do bolo de laranja, porque é onde é o sonho, assim, a fantasia de que não existe problema ali. Incrível. É incrível, assim. E aí, depois, na jornada de alma ainda, a gente tem a exploradora, que a exploradora, ela encontra a felicidade dela através da liberdade. Então, assim, a exploradora é uma grande batedora de caminho, que a gente chama, ela é uma pioneira. Então, geralmente, quando uma marca ela vem à frente, né, ela tem quase que um ar futurístico. A Apple, por exemplo. A Apple, mais ou menos, assim, tem algumas que são parecidas. Não, é que a Apple é um pouco de... ela tem um pouco da criadora, assim, do mago, e assim, vou explicando depois. Mas tudo bem, mas é porque é interessante, muitos são parecidos, né? A exploradora, ela tem o foco no autoconhecimento, no mergulho na essência, né? Ela é mais individualista, porque ela olha muito para dentro. E ela olha para dentro para se libertar. Então, a gente sabe que ela é uma exploradora quando por exemplo, se ela é uma exploradora e ela está no corporativo, ela pode se sentir sufocada uma vida inteira. Porque ela precisa abrir e viajar, e não necessariamente uma exploradora precisa ser uma nômade. Sim. Mas ela precisa estar com a mente sempre, o radar ligado, ela é uma grande estudiosa também. Depois, dentro ainda ali da jornada, a gente tem o sábio, ou a sábia, né? Que meu público é muito feminino, eu acabo falando muito para as mulheres. Mas os arquétipos não tem gênero. É para todos, assim, para todo mundo. Exatamente. Para marca pessoal, né? Para transformação de vida, transformação de negócio, é para tudo. É uma ferramenta, desculpa te cortar, Dé, mas é uma ferramenta de autoconhecimento muito potente. Muito potente, e a gente tem muito pouca informação. Sim. Então, assim, o que eu puder falar, eu vou falar, né? O sábio, ele busca essa felicidade através do conhecimento. Né, para uma pessoa que tem arquétipo sábio, ela estuda e se sente livre, porque o conhecimento liberta, né, e aquilo acalma. E como é que a gente sabe que é um sábio ou não é uma exploradora, por exemplo? O sábio, ele gosta do estudo acadêmico, precisa ser validado, precisa ser selado, porque é muito em busca da verdade. Então, são os elementos naturais, geralmente marcas de cosmético orgânico, tem muito do sábio, são os tubos de ensaio, né? Darwin. Então, a gente tem muito dessa linguagem. E olha que interessante, sem sair da roda dos arquétipos, mas cada arquétipo, você vê que eu estou te falando, eu tenho certeza que na sua mente você já está formando imagens. Total. Né? E você consegue diferenciar a personalidade de cada um. Depois a gente vai para os arquétipos que deixam sua marca, né? Que vem para o mundo para deixar um legado. E aí a gente tem a maga, até me arrepiei, que assim, que eu vejo muito como o seu arquétipo dominante, né? Que é aquele arquétipo mais forte que está ali de frente, que a maga, ela vem deixar a marca através da realização de sonhos, de transmutação, de transformação. Ela é uma grande, assim, realizadora de sonhos mesmo.
Ai, que Então, delícia. ela estuda, ela cria o seu próprio caminho, ela testa tudo nela e joga para o mundo. E como ela é muito, assim, não é perfeccionista, mas como ela quer muito que dê tudo muito certo e tudo muito acima da meta, né? Tudo muito grandioso. Eu falo assim, ó, a palavra da Mag é uau. Sabe? Aquele efeito de sonho. E isso puxa muito, né? E a Mag, então, ela acaba primeiro fazendo tudo nela, ela atinge metas muito altas porque ela é muito dedicada. Que marca tem como maga? Porque assim, eu conheço identidade. Então, a Apple é entendi. Mag, né? Steve Jobs era muito Super. mago. Sim, Mag. O mago é misterioso, o mago é charmoso. O mago tem gente, sempre o efeito surpresa, sabe? Você tem maga muito. E você também tem, né? Então, muita gente me fala da maga, assim, mas a maga é meu quarto arquétipo, assim. Acho que é porque a amante, eu já vou chegar nela também, na amante. Ela tem um mistériozinho. E aí a maga, o outro que deixa a marca é o rebelde. Então, a marca rebelde é uma marca que atrai muito. Muita gente fala assim, nossa, mas rebeldia, né? Porque o que acontece? Lembra que eu falei que o arquétipo, ele comunica quem você é e atrai o que a pessoa não tem, né? Para comprar de você e absorver um pouquinho daquela energia. O que mais falta no ser humano hoje é coragem, né? E o rebelde, ele é corajoso. Ele não tá nem aí, taca fogo em tudo, ele quebra mesmo ali o status quo. E uma marca que tem esse arquétipo, ela precisa ser assim. Por isso que eu falo, você é perfeito do jeito que você é. Você não precisa ter vergonha de se autoexpressar por ser rebelde, porque milhões de pessoas vão comprar de você por isso. E até no mundo corporativo, né? Acho que quando você se encontra na sua essência, você entrega muito mais. Muito mais. E você entende o em volta, né? Você sabe o porquê que cada um funciona da sua maneira e você passa a respeitar aquilo. E se respeitar também. E se respeitar, principalmente saber olhar para suas sombras, porque nós somos brilhos e sombras. Total. Né? E isso também é um ótimo caminho para descobrir o próprio arquétipo, que é através da sombra, né? E aí o outro que deixa a marca é a heroína. A heroína é a grande guerreira de todos os arquétipos. Quando a gente olha para o branding, a gente fala muito de jornada do herói, né? E cada arquétipo pode ter essa jornada do herói, mas a heroína, ela geralmente, ela passou por uma superação, né? Ela vem no papel de carregar o exército para atravessar a ponte que ela já atravessou. Então, ela é uma tem vários subtipos de arquétipo, né? Mas tem a heroína que é resgatadora, que vem pra, né? Tipo, você consegue. E ela é muito guerreira, também muito focada na performance, então altamente disciplinada. É geralmente quem tem o burnout, porque a maior sombra da heroína é não querer parecer fraca. Então, ela vai até, né, sucumbir, mas é uma marca, é a Nike, né? É a marca que passa aquela força e as campanhas. Põe o tênis e sai pra correr. Exato. E olha o poder disso, porque na hora que você compra um tênis Nike, um running, né, uma camiseta, você sente aquilo. E aí você anda até mais rápido, né? Você se valida, porque um dos papéis também importantíssimos do arquétipo é a autovalidação. Porque hoje, Ju, a gente foi tão acostumado a olhar para fora, a olhar para o mercado, a olhar para o concorrente, a olhar para o cliente, que você não sabe se olhar. Então você fica esperando a validação de todo mundo. Será que eu sou legal? Será que vão gostar de mim? Será que eu sou interessante? Ainda mais nesse momento onde CEO tem que vir representar a marca. Os próprios colaboradores representam a marca. Exato. Você representa a sua marca. Então, imagina você ficar refém dessa validação eterna, né, externa, eternamente. Então, quando você se reconhece, você fala, eu sou assim. Não, e tem até o diferencial, né? Eu brinco muito assim, concorrente é concorrente, né? Você está preso em algum lugar. Exato, então, e não existe não concorrência. Tem exato, não tem existe espaço para todos. Eu sempre falei muito assim, isso. Não existe. Eu brincava sempre com o meu time, não olha para a meta. Faz o seu melhor. E daí você sempre entrega mais. Exato. Porque você não olha pro lado do time que tá... Não tem concorrência, você se prende numa corrente. Exatamente. Você olha só na sua raia e vai embora. Assim, né? É a melhor forma, realmente, até de silenciar todos esses ruídos.
E aí, bom, deixar a marca rebelde, maga e heroína. Aí depois a gente vai para a motivação do pertencimento. Quem tem a motivação do pertencimento precisa ter a sua comunidade. Dentro dessa motivação, a gente tem a amante, a gente tem o cidadão, a cidadã, e tem o performático, que dentro da linguagem dos arquétipos seria o bobo da corte. Só que eu acho esse nome tão, assim, o performático é tão inteligente, porque, tão na verdade, performance. ele é na verdade, no tarô mesmo, ele é o 22, ele é o começo e o fim, né? Ele é o infinito. Exato, assim, né? Então, eu trouxe o nome performática porque representa melhor esse arquétipo. Bom, a amante, ela gera o pertencimento pela beleza. Então, geralmente são pessoas extremamente estetas, né? Elas gostam de tudo muito alinhado, porque a beleza atrai, né? É uma das ferramentas dela. Tudo é em torno do amor. Geralmente a amante, vida profissional e vida pessoal, não existe. É uma coisa única. Sócios do marido, assim, tudo acontece dentro daquele universo porque é uma coisa só. Porque ela faz tudo com muita intensidade, muita paixão e precisa estar todo mundo interligado. Então, esse é um dos traços, assim, quando eu começo a mapear arquétipo, eu falei, tem aqui. A amante é muito passional, então ela é muito da emoção. É uma marca altamente sensorial, porque muita gente pensa que a amante é só a Victoria's Secret, né? Que está muito ligada à sensualidade. É também, mas não é só sobre isso. Ela pode ser uma amante com uma marca de bebê, por exemplo, de roupa de bebê, né? Que ela é o amor ali pela família, pela criança, né? A proteção também está muito ligada à amante. Ou a amizade, né? Que também tem tudo que for pertencimento e comunidade é ligado a ela. E o senso de comunidade tá cada vez mais forte, né? Muito. Então, você tá me falando e eu tô esperando você terminar porque eu tô louca pra fazer uma pergunta. Tá, se quiser fazer, pode fazer. Não, porque assim, você tá falando, eu me vejo em duas, por exemplo. Sim. Então, quando você vai construir uma marca e eu sei que você não é só uma, que você carrega até várias identidades, mas depois eu vou esperar você terminar pra gente entender como construir uma marca tendo a maga, a amante. Tá. Vou chegar lá. Bom, depois da amante a gente tem o pertencimento da marca cidadã, que é uma marca que é o oposto da inocente, ela é uma marca realista. Então ela é uma marca que ela tem ali como cultura de marca ser ativista, defender as minorias, é o arquétipo mais inclusivo de todos os arquétipos. Tipo uma Patagônia. Né? A Patagônia, mas ela é mais exploradora, assim, porque ela tá mais ligada, sim. Seria... Deixa eu ver uma marca cidadã. A Levis. Tá? A Levis, inclusive, ela já teve uma crise arquetípica, ela já foi fora da lei, já foi herói, e ela se encontrou no arquétipo cidadão. Se você olhar todas as campanhas, são multigeracionais, né? Ela defende todas as minorias e disparou nas vendas. E isso é porque ela também se encontrou ali, que era o arquétipo original, né? Porque o jeans, ele veio, a história da Levis tá muito ligada... Democratiza. Exatamente, é muito democrático. E depois, no pertencimento, a gente tem a performática, que é o arquétipo da diversão, da leveza, muita gente acha que, porque só quer fazer meme, né? Ter uma comunicação de meme, mas não é. Ela é ácida e, ao mesmo tempo, ela sempre deixa uma piadinha, uma inteligência por trás daquele humor. Né? Então, a marca performática, ela tanto pode ser de performance, então as grandes marcas de entretenimento, os festivais, tem muito da performática ali, porque o papel, a motivação é a leveza acima de tudo. É a gente rir da gente mesmo, é a gente aproveitar cada segundo. Então, tem marcas, por exemplo, de drinks, né? Vamos curtir a vida, o que agora tem a sombra de não conseguir discussões sérias, né? E aí, quando vem, por exemplo, a cultura da marca, precisa ter ali um segundo, terceiro arquétipo, que eu já vou falar disso, para poder, né, a cultura não se perder. Mas a gente viu várias marcas performáticas levarem isso para dentro da empresa, né? A própria Google ali, que mistura o sábio com o performático. Muito legal. E isso equilibra, né? E depois, por último, nós temos a motivação da segurança máxima, que é a marca soberana, né, que também são as marcas governantes.
a cuidadora, que é a segurança plena da saúde, e a criadora, que é a segurança do futuro. Porque muita gente acha que o arquétipo criador é para a marca criativa. E, na verdade, a criadora, ela cria o próprio futuro para garantir que vai ser perfeito. Ai, que demais. Muito, sabe? Nem toda pessoa que tem a criadora, ela é uma pessoa das artes, por exemplo. Ela pode ser uma grande criadora de projetos, criadora de ideias, né? Ela vem sempre para ser visionária e criar algo que não existe para que aquilo possa se tornar um futuro seguro. Muito legal. A Apple, né, que você estava falando. A Apple tem, criadora super, mágica. agora fecha. Agora eu entendi. Meu, muito legal. Nossa, leva a gente, né, a fantasiar, assim, passou Sim. tantas marcas na minha cabeça, tantos lugares. E ideia, quando você vai construir uma marca, que nem a gente estava falando, como que você faz? Porque é muito legal isso de você Sim. ter o equilíbrio, né, para a construção de uma marca. Muito, porque assim, quando a gente fala de marca, tanto marca pessoal quanto marca corporativa, a gente está falando de mercado também, né? Então, nós temos que pensar sempre em estratégia. O que eu recomendo? Sempre começar pela história do fundador, né? Então, a gente olha todo o comportamento, antes mesmo de criar a empresa, como foi aquela criança, como foi aquele adolescente, como foi a fase adulta. Sempre quando me pedem para analisar uma marca, eu nunca olho para o momento atual. Eu sempre olho para a história, para ver o comportamento e no que resultou. Bom, nós nos identificamos com os 12. Então, cada um que vai passando fala assim, nossa, esse eu tenho, esse, mas agora eu me vi nesse. Mas isso é normal, tá? Só que você, quando avalia mais profundamente, você fala, não, mas eu não sou. Entre esse e esse, eu sou muito mais esse, né? Você vai se identificando mais. Muito bem, quando a gente vai criar o branding, criar a identidade, nós olhamos principalmente para o que é mais fluido, para a pessoa que vai estar mais conectada na marca diretamente. Então, por exemplo, temos sócios, né? Um grupo de sócios. Cada um vai fazer o seu estudo de arquétipo, vamos mapear os arquétipos desses 4. Qual é o arquétipo em comum entre eles? Tem que ter, porque você está criando algo junto tem uma motivação. Conecta. Exatamente. Por quê? Porque vai ser muito mais simples tomar toda e qualquer decisão em cima desse valor único. E aí se torna o fio condutor. Então, o arquétipo de uma marca ele é definido através de uma soma, né, em comum entre sócios, ou quando a gente só tem uma pessoa à frente daquela marca, o que é mais fluido para ela, onde ela mais se identifica ali. Depois disso, a gente olha para a motivação daquela marca, o que ela vem resolver no mundo, e aí ela se torna dominante. Agora, a gente sempre mapeia 3 arquétipos que pontuam mais alto, através de vários exercícios. Esses 3 arquétipos, eles podem mesclar de acordo com o momento do mercado ou um produto que você vai lançar. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, assim. Quando eu vi da Harley, era muito claro o rebelde explorador, né? Em todos os produtos, em todas as ações. Quando eu fui para Lupo, eram mais de 1000 SKUs, eram linhas. A base arquetípica da Lupo é cidadão. Só que chegou no momento de competição do mercado que você tinha que ter um quê de moda, você tinha que despertar desejo, né? E aí a gente começou a trabalhar por linhas com os arquétipos secundários. Então, para meia loba entrou amante, para meia loba kids a inocente, para cuecas a gente tinha o amante, explorador. E aí a gente foi definindo esses subarquétipos que também alinhavam com as campanhas. Então, a última campanha que eu fiz, que foi com Cauã Raymond, a gente fez com toda uma linguagem com a Land Rover, num lugar em Itu, assim, fantástico. E que depois acabou ele até fechando com a Land, né? O patrocínio ficou tão porque daí mágico. você trouxe o explorador e o amante. Isso. É muito interessante. E assim, eu acho que por mais que você tem, né, o arquétipo do CEO ali, ou dos sócios fundadores, que ele também desce muito para a cultura da empresa, mas tem algo paralelo que não é engessado, que você pode trabalhar o lançamento de um produto. Isso. Meu, muito legal isso. Eu não sabia que a gente podia trabalhar em lançamentos de produto. Porque você precisa ter essa... Você coordena todos esses elementos arquetípicos
E tudo faz sentido. Na Disney, a gente trabalha muito assim também. Cada grupo de personagens, a gente tem ali a sua motivação. Sim. Né? Então, todas as cartelas de cores, todos os elementos, né? As princesas é uma, Moana é outra. Né? Então, a gente tem ali bem separado para a gente poder comunicar e atrair o público certo. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, desenhar a persona, né? O que eu defendo da Buriti nesses anos todos? Eu prefiro desenhar o cliente ideal. Porque na construção da marca, se ela for bem feita, eu já vou atrair meu público certo. Eu não preciso ficar olhando tanto para a persona. Quando eu vou olhar para o produto, tá, que solução esse produto vai atender? Então eu já tenho esse desenho desse cliente ideal. Ele é assim, assim. É muito mais real do que no imaginário. Porque quando a gente vai também, isso foi uma coisa que eu aprendi quando fui para o digital, que eu saí de atendimento de marcas de bilhão para marcas de milhares de reais, né? Que é muito diferente a realidade. Super. Eu senti essa necessidade de didática, de simplificar uma informação onde qualquer empreendedora sozinha conseguiria construir a sua marca. Demais. Né? E de uma maneira profissional, né? Como se ela já fosse grande, porque a marca ela nasce pequena, mas ela pode se tornar muito gigante. Sim, e assim, e de novo, dentro de uma marca, eu gosto da persona, eu acho que é importante, eu já construí várias marcas, mas dentro de uma persona você pode ter diversas... Sim. E isso me incomoda, assim, eu odeio quando alguém chega e fala, qual é a persona da sua marca? Assim, eu não tenho uma, eu quero várias. Eu acho que por trás da persona existem ideais, existem um campo vibracional, existem... como que fala? As suas virtudes. Então, assim, não dá para você colocar dentro de uma persona isso, né? Ótimo ponto esse. O que acontece também? A gente, quando já tem muito tempo, né? Você também, mais de 20 anos, né? A gente consegue olhar ali a linha do tempo da comunicação. Lá atrás, a gente tinha todas as personas, a gente tinha departamentos de pesquisa, então eram mesas como essa, né, que ficava ali atrás do espelho, eu olhando assim, eu atendia Lacta, então a gente ficava experimentando aquele chocolate Lance, olhando, anotando reação e tal. Hoje, já é uma outra realidade, é tudo é multigeracional. A avó sai com a jaqueta de moletom do neto, né? Pinta o cabelo de rosa, outra já é assim. Então, se a marca ela tiver que desenhar tantas personas, ela corre o risco de se perder se ela não souber exatamente o que ela quer falar. Então, é aquilo do fio condutor. Do fio condutor. Exatamente. Eu me vi muito nesse lugar quando eu fui criar o Projeto Vênus, né? Assim... Tá, para que mulheres que são, para que homens que são? É para quem, na verdade, não são para essas pessoas, são para quem busca transformação e transmutação. Perfeito. Porque nós somos um único indivíduo com diversas capacidades e diversos momentos diferentes de vida, né? Então, se eu preciso... se eu tô numa transição de carreira ou eu quero chegar, sei lá, você pode estar passando por uma transição de carreira, você pode estar passando por uma dificuldade de um relacionamento, ou você está numa empresa que você está dos 100 milhões e você quer passar para 1 bi. Sim. Enfim, são momentos diferentes. E quando você... são personas diferentes. Então, qual é o ideal? O que elas estão buscando? Então, elas precisam ver em mim, na Vênus, nos mentores da Vênus, o que vão entregar para ela fazer essa transformação, essa transmutação. Porque foi o que eu até brinquei ontem, a gente conversando. A transmutação, você faz o bolo. A transmutação, a transformação, você tira o bolo quentinho. Sim. Eu escutei, acho que foi a Simone falando isso outro dia. E é exatamente isso. É um processo. Sim. Né? Então, quem está comprado a passar por um processo junto com o Vênus Group, é isso que ela vai comprar. Então, eu não posso desenhar uma persona, se é um homem ou uma mulher. Aliás, o homem tem feminino também, sim, a mulher tem o masculino. Sim. Então, tem um equilíbrio. As pessoas, eu falo que é muito fácil você taxar as coisas. É o que você falou hoje, é uma multilinguagem. Né? A minha mãe vive no celular, eu falo, mas sai do celular. Então, assim, olha que assim, tem uma inversão de muitas coisas, né? E a gente está sempre em evolução, né? O ser humano, ele está num processo de evolução. Vênus vem aí para, né, levar a gente para uma outra direção. Não, e é engraçado, né? Porque assim, eu sou uma pessoa com uma personalidade forte,
Mas eu me adequo também. Mas eu não mas quando eu tentei me adequar muito, foi quando eu fiquei doente. Então, quando você perde a sua essência, e daí isso que eu queria chegar ali, porque assim, você tem os arquétipos, eu posso ter 3 arquétipos, por exemplo. Eu deixei de ter, por exemplo, a maga, porque eu estava num ambiente muito masculino. E se eu colocasse isso, essa minha holisticidade, eu sou muito holística, porque eu transito em muitos lugares. Poxa, as pessoas, elas, como fala, é muito mistificado você foi isso. podada, né? Você é podada, e eu mesmo me podei. Sim, então, sim, assim, a culpa não é nem dos outros. Eu me podei para poder me caber dentro de uma caixa. Né? E eu acho que isso aconteceu com muito da nossa geração. Muito, né? Tem muitas mulheres que, daí a gente volta no burnout, eu falo, o lugar do pertencimento. Então, acho que existe um papel fundamental das empresas de também se reconhecerem para que elas possam também trazer diversas personalidades para dentro de casa. Porque se você não tiver visões diferentes, você pode deixar de ter um puta produto. Sim, né? sem dúvida, Não sem dúvida, sim. Mais uma vez, a essência, por exemplo, quando a gente tem uma empresa e tem ali a essência do dono, ou com uma presença mais marcante, isso gera uma paixão pela mesma motivação. Então, você tem uma diversidade gigantesca em busca de levantando uma bandeira, todos juntos levantando uma bandeira. Exato. E isso é muito mais forte do que você tentar pontuar, focar, e ser só daquele jeito, colocar todo mundo numa caixa, que é o que a gente vê, infelizmente, dentro de muitos espaços corporativos. Sim, né? E a questão dos valores, né? Então, assim, quando você está dentro de uma empresa e você compra os valores, você tem os mesmos valores, você compra o propósito dela, eu falo eu brinco muito que é o encurtar o caminho da onde você quer ir. Então, juntos nós vamos no mesmo lugar. Sim. Né? Então, se eu estou dentro do Vênus Grupo trabalhando, o que eu quero? Eu preciso levar transformação e transmutação para as pessoas. Então, eu compro esse propósito, mas os valores são os mesmos, né? Com certeza. E tem uma questão também dos valores, que no valor a gente fala com o coração. Sim. E é muito profundo isso. Porque hoje a batalha por atenção, ela está na mente. Só que aonde você se conecta com o outro é pelo coração. É bem amante essa frase. Não, mas é verdade. Então, assim, se você se preocupar muito mais em comunicar os seus valores e para ter clareza desses valores, olhar para essa ferramenta de quem, na origem, na criança, a gente tem ali muito da semente da sua essência. É porque a gente vai perdendo, né? Ai, a gente tá se encaminhando pelo... tudo, vai, vou escutar todo mundo do outro lado fazendo. A gente vai se encaminhando aqui pro final. Déia, eu queria que você, assim, desse um direcionamento para as pessoas, buscasse. A Déia tem, assim, ela tem vários produtos digitais, ela é uma grande mentora de marcas, mentora pessoal, assim, é um presente ter ela na vida, né? Então, de verdade, eu não tô aqui, quem me conhece sabe que eu não puxo o saco de ninguém, é uma pessoa incrível, com uma bagagem incrível, de uma luz incrível, e que a gente tem aí um leão no centro do céu, que a gente precisa colocar essa mulher para realmente ela toca muitas vidas. Então, assim, o que você queria deixar aqui para as pessoas que estão te escutando, nos escutando? Bom, primeiro, você sempre ter a consciência que você é a sua maior potência, que não existe nada mais forte do que a sua essência. E que os arquétipos, eles são uma ferramenta, né? Existe uma metodologia para você chegar mais rápido, mais assertivamente na sua essência. Porque também é um exercício que muitas vezes quando a gente faz sozinho, a gente pode se perder ali pelo caminho, né, das camadas, não é só acessar a memória. Então eu tenho o método Déia, que é uma metodologia, né, que é um híbrido entre curso e mentoria. Eu mesmo te ajudo a mapear os seus arquétipos através de uma ferramenta. Eu tenho uma mentoria Evolution, que aí também é para quem já prefere um período mais longo comigo, mais personalizado. E me seguir no Instagram, Déia Buriti, a gente que eu vou ter um prazer. Eu mesma respondo todos os meus directs, então
A gente vai marcar e a Déia vai ser uma das mentoras do Vênus Group, assim. Sim, depois um prazer, uma honra, ninguém sabe ainda muito, ainda não vim contar aqui, mas eu precisava falar porque, assim, é uma honra pra gente também, pra mim ter você por perto. Acho que todas as marcas e as pessoas só têm a ganhar, de novo, eu venho aqui sempre falar de ferramentas de autoconhecimento. Você precisa olhar para suas sombras, é muito importante você parar de se vitimizar porque a empresa X, porque não sei quem, e sai desse lugar e vai buscar o porquê você caiu ali, o porquê você sentou no chão e chorou e falou, eu quero sair daqui. Se tem esse lugar onde você quer sair, precisa transformar, transmutar, precisa fazer uma transição de carreira, você precisa se conhecer, né, Déia? Eu acho que isso é o mais importante. Vai ser mais fácil. Olha, eu digo isso, tá? Assim, porque eu também passei por eu isso. Acho que é engraçado, todas as mulheres que chegam aqui passam por uma transição de carreira e muito lindo, a gente construiu algo lindo lá atrás, que faz com que nós tenhamos essa bagagem para levar para frente, honro, né? cada segundo, eu sem também, dúvida. Total, e assim, a cada momento de tristeza também que eu tive, porque não tinha bagagem para conseguir lidar naquele momento, né? Daí a gratidão, assim, obrigada, imensa. Ju. Amei imensa, muito, foi lindo. Eu tenho certeza que vocês amaram e que vão querer mais. Acabou. Obrigada, Déia. Beijo, obrigada.